Olá, bem-vindos a mais um episódio do Game Changers Talks. Hoje temos um programa muito especial. Estamos a gravar no Game Changers Forum em Cascais, diante de 300 pessoas na plateia, e temos connosco dois líderes que estão a mudar as regras do jogo. Pessoas que desafiam limites, transformam setores e deixam uma marca duradoura no mundo à sua volta. À minha esquerda, Mário Ferreira, presidente da Média Capital, é um dos empresários mais reconhecidos de Portugal. Fundador do grupo Pluris, investidor em áreas que vão do turismo aos mídia e à tecnologia. Os seus negócios vão muito além da TVI e da Dor Azul. Fica para sempre também como o primeiro português a viajar ao espaço na missão Blue Origin. Um verdadeiro exemplo de visão, coragem e capacidade de acontecer. Ao seu lado está Luís Santos, depois de 8 anos na McKinsey, é Managing Partner da Alpac Capital, fundo de investimento internacional que fundou com um sócio há 13 anos. Entre outros negócios, são donos maioritários da Euronews. Junto com o seu doutoramento em Relações Internacionais, dá-lhe uma perspectiva particularmente informada sobre o que se passa em Portugal, na Europa e no mundo. Juntos prometem uma conversa inspiradora sobre liderança, investimento e o papel dos mídias na transformação do mundo atual. Muito bem-vindo aos dois, muito obrigado por terem aceito o convite. Mais uma vez, obrigado a todos os que estão hoje aqui no nosso Game Changers Talks. E temos hoje realmente um episódio um bocadinho diferente, mas que se vai manter igual naquela pergunta inicial que fazemos, e portanto podia começar com o Mário e perguntar muito rapidamente o que é que foi game changer na tua carreira? O que é que tu viste na tua, que houve um momento game changer e que tenha mudado algo que hoje possas partilhar connosco? Bem, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Essa pergunta é difícil porque para quem já vai com 30 e tal anos de carreira, se eu dizer assim o que é que foi Game Changer, não é só um, mas provavelmente é importante começar logo pelo princípio, pelo início. Eu penso que a primeira grande mudança é aquele primeiro passo de sair de casa e eu muito cedo, com 16 anos, tomei uma decisão contra aquela que o meu pai queria, que foi sair de Portugal e ir para Londres estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e sair de um país que, só ainda tinha a RTP e só abria com o hino nacional, e não havia autoestradas, era outro país, não é o Portugal que é hoje, moderno e que nós gostamos que os portugueses que saíram voltem, mas na altura era muito diferente. Isso foi, certamente, alterou a minha maneira de ver as coisas, de ver o mundo, de pensar, e pronto, terá sido o primeiro, Momento game changer. momento de mudança e depois foram sucedendo outros, também Mas, muito importantes no seu tempo, que falaremos mas mais à frente. muito bem. Então, Luís, a mesma pergunta, tiveste algum momento também eureka, game changer, que tenha realmente mudado? Eu também começo pelo início. Eu acho que são 2 que vêm da mesma casa. Foi a oportunidade de ir para a McKinsey, começar a carreira lá, e a decisão de também sair. Portanto, aquilo era e é uma excelente escola, dá uma grande base, técnica, deu-me mundo, deu-me resiliência para trabalhar 12, 14 horas. Deu-me também, o hábito de todos os anos parar uma semana ou 2 para repensar a minha vida, repensar o que é que estou a fazer com a carreira e planear. Mas a decisão de sair, também, na verdade foi a grande game changer, porque ainda agora estive nos 40 anos da McKinsey e tem lá imensa gente brilhante e trabalhadora. Eu fico a olhar para eles, é pensar a pena que tem que o país não os usa noutras coisas que não ser consultor. E a verdade é que eu sinto quase que a minha carreira começou quando comecei a construir empresas e a melhorar empresas que existiam. E portanto acho que essas empresas são uma boa escola, mas depois o mundo real é que nos dá a oportunidade para fazer parte deste nosso contexto ecossistema. Muito bem. Eu não sei se te lembras, mas nós em maio estivemos aqui nesta mesma sala e uma das coisas que tu tinhas dito é que vias o Mário Ferreira como um grande exemplo de empresário em Portugal. Não sei se já estavas a prever este momento aqui com o Mário, não sei se era uma questão só de futurologia ou se querias dizer algo e se agora, já que está aqui o Mário, podias explicar um bocadinho porquê? Sim, o palco que estava daquele lado era na conversa com o Gonçalo Matias. Eu dei o teu exemplo, porque realmente Portugal é um país de tamanho médio e quando temos empresas que funcionam bastante bem e até podem
ser tão boas ou melhores que outras lá fora, temos muita dificuldade em internacionalizar. Em parte até porque achamos que sabemos que Portugal não tem uma grande marca, mas teimamos em usar as nossas marcas. E o que nós fizemos com a compra da Euronews foi o que o Mário fez, antes, que foi comprar a Nico. Portanto, a Douro Azul já era o líder em Portugal do turismo da sua área e o Mário teve a ousadia de comprar uma empresa 4 vezes maior, no maior mercado da Europa, no grande mercado europeu, e foi com isso que obviamente deu um grande salto. E a coragem de comprar uma empresa 4 vezes maior, a coragem provavelmente de arriscar toda a sua situação financeira, torna num caso quase único. E é preciso muita ousadia para isso. E eu dizia na altura que infelizmente há poucos casos, depois lembrei-me do teu e gosto muito Eu não desse caso. sabia, não E sabia. acima de tudo querer ser um game changer. Já agora, Mário, depois disto, como é que foi esse movimento? Porque é que aconteceu? E a importância que ele certamente teve também depois nos destinos da Douro Azul. Bem, indo logo pelo fim, foi um sucesso, e quando é um sucesso é fácil de explicar. Não, mas na altura foi uma situação bastante mais complexa, que envolvia consultores, não era a McKinsey, era a Ernst Young, e na altura nós éramos 4 vezes mais pequenos que esse operador. Era um operador que tinha uma operação no centro da Europa, em todos os rios, no Reno, no Danúbio, obviamente com dimensões que não são aquelas que nós temos em Portugal, desde Rio a número de embarcações. Eles faturavam 120 milhões, e nós um quarto disso, na altura. Só que eles tiveram, nós éramos clientes deles, tínhamos um navio cá no Douro que operávamos para aquela marca alemã, eram líderes de cruzeiros de rio na Alemanha, e ainda somos hoje. Ah, Só que eles estavam em pré-falência. O que aconteceu não era, é um modelo alemão que um fundo comprou, e depois criaram ali uns problemas e o Estado interviu e tomou conta da empresa. E depois uma consultora contactou-me e disse: "Olha, podia-nos ajudar ah, a resolver este problema?" E eu vou ajudar os alemães, gostei do desafio, e na altura fizemos uma proposta que eles mandaram embora, disseram: "Isso não tem jeito de saber nenhum." E eu disse: "Olha, pensem melhor." E depois eles pensaram melhor, Qu- e eu Quanto fui tempo é que lá, levaram para e a pensar? nossa proposta foi apresentada ao juiz, que estava Exatamente. encarregue do caso. Ele disse: "Isto faz sentido." E nós o que salvámos a empresa e transformámos uma empresa que fatura hoje 200 milhões de euros por ano. Muito bem, muito bem. Passando aqui dos sucessos para os temas complicados e erros que nós temos, nós achamos sempre que os game changers, para serem game changers, têm que cometer erros, as coisas não correm sempre bem e isto não é sempre um gráfico para cima. Luís, para ti agora, tens algum erro maior que tenhas cometido, que tenhas sentido ao longo da tua carreira, que possas hoje partilhar connosco, porque é algo que muitas vezes temos todos dificuldade em partilhar, mas muito provavelmente é aí que aprendemos mais. E aí, se tiveres um erro, acho que era muito bom se conseguisses partilhar connosco esse erro. Sim, o primeiro que me ocorre, que é grande erro, grande aprendizagem, foi pouco depois de sair da McKinsey, quando comecei, portanto, quando montámos a Alpac, um dos primeiros investimentos que fizemos foi numa empresa que era uma startup, era uma coisa de vinhos, com dois jovens, muito jovens, de 23, 24 anos, e mostrou-se logo uma péssima ideia, porque uma empresa muito pequenina, que fatura 100 ou 200 mil euros, dá especialmente se for gerido por jovens inexperientes, dá mais trabalho do que ser acionista de uma empresa de 100 ou 200 milhões de faturação, porque não tem processo, porque na altura os jovens só queriam era fazer trabalho de influencer e redes sociais, e havia fábrica, havia lojas nos shoppings, não é? E, portanto, e depois quando era dia de Natal e quando era Páscoa, a senhora da loja ficava doente, não é? Sempre coincidentemente fica doente, e depois, depois estavam as pessoas da nossa equipa a ir para a loja, e depois a dada altura um dia chegámos e tínhamos o escritório onde nós reuníamos cheio de garrafas de vinho, porque não podiam estar no armazém que tinha fechado. Portanto, trabalhar com empresas muito pequeninas acaba por dar mais trabalho do que empresas estruturantes. E nós logo na altura percebemos que aquilo era um consumidor de energia e tempo que não queríamos. Pois. E portanto, ou seja, E, empresas pequenas, geridas por miúdos, erro grande. Foi uma pessoalmente, aprendizagem. pessoalmente, Muito bem. Portanto, isto já agora faz-me lembrar, e já que está aqui o Mário, eu conheci o Mário pela primeira vez, conheci, ou seja, viu pela primeira vez no Shark Tank, e aí havia imensas empresas de miúdos e de eh, graúdos também, mas também que com pouca experiência e que se calhar muitas também a vender 100 ou 200 mil euros. Como é que vias este ambiente também? Também achas que este tema do Luís também acabas por partilhar também este tema dessa dificuldade? Hum, eu não, porque eu tenho uma visão diferente, porque, diferente, mas concordo com o que ele legítimo. disse, em termos do trabalho. Mas eu quando entrei no Shark Tank, sabia que 9 eram para falhar,
em cada 10, 9 falhavam, e se aproveitássemos uma, é um modelo deste tipo de investimento. É assim, são coisas pequenas, mas se acertarmos numa, normalmente essa uma cobre as outras. Isto são as médias internacionais. Portugal, se calhar, é uma para 12, mas pronto, Hum. mas é divertido. E eu, mesmo em casos de jovens, que eu tive olha, um jovem casal com uma marca com 2 patentes que ainda temos, bastante interessante. O que é que aconteceu? Divorciaram-se. Eles andaram à luta, o problema era o cão, não eram as patentes. Ou seja, e ficámos com esse problema nas mãos. Pronto, um que tentou raptar o cão. Vai ver o tipo de histórias que não tem nada a ver com o negócio. E nós tivemos que ajudar a isso. Mas se me fizesse a mesma pergunta, eu hoje, coincidentemente, não tinha pensado nisto, mas um dos maiores erros não foi nada disto, destes investimentos de Shark Tank, continuamos. E eu gosto de ajudar e vão aparecendo e tentamos ajudar. Eu acho que o maior erro que eu tive foi em Portugal, que a gente às vezes pensa que não aparecem grandes oportunidades. Acho que foi ali de 2017, 2018. Tive a oportunidade de investir 10 milhões de euros numa empresa. E eu tive uma semana a pensar e depois decidi não investir. Gostava da empresa, gostava do modelo de negócio, ficar ali com quase metade da empresa, 49, 50%, e não investi. E a empresa hoje vale 1,2 bi. Isso foi o maior erro que eu cometi. Mas ouça, Mas mas fiquei cá. muito satisfeito. A pessoa merece tudo, e pronto, e na altura, não sei, olha, são e hoje falei nisso. 1.2 bis já merece muita coisa, certamente, não é? Portanto, mudando agora um bocadinho e voltando aqui ao tema dos mídia, que é sempre um tema muito relevante, e no vosso caso, que estão os dois neste mercado, que às vezes tem algumas dificuldades, digamos, não é? Como é que vê o setor dos mídias? Dá mais alegrias, dá mais dores de cabeça? Qual é a visão que tens e como é que vês também o futuro dos mídia agora nos próximos anos, cá na próxima década? Já para mim essa é. Não, mantém-me. Mas vamos lá então. Bem, eu tenho que ver, com agrado, não é? Porque senão não tinha agora aceito aqui este desafio de ter mais um problema, ter ali um jornal, e acho que ele vai falar aqui ali sobre isso. Não, mas o que nós podemos dizer é que as rádios, nós já não temos rádios, mas na altura estava toda a gente preocupada com a queda das rádios. As rádios, na altura, quando nós entramos, nós achávamos que já tinham estabilizado, o que tinha baixar, baixou e que só podiam era subir. E foi o que aconteceu e acabámos por vendê-las por muito dinheiro, porque alguém achou que aquilo valia muito e vale. As rádios. As televisões, nós reinventámos o modelo de alguns canais que tínhamos quando os comprámos, que não funcionavam. Trouxemos a CNN, que é um sucesso de notícias, se tornou o líder de notícias com mais de 20 anos na altura. Mudámos o modelo, não só tornámos esse líder, como os outros canais de notícias se adaptaram a um modelo muito mais rápido, quase até frenético, de dar notícias e estar em cima do acontecimento. Nós vemos como bastante positivo e com vontade de crescer mais, se for o caso. Muito bem. E Luís, no teu caso, parte dos jornais e também da Euronews, como é que vês também o setor? Portanto, o importante para mim é a Euronews. O Sol era uma espécie de brincadeira filantrópica que nós tivemos durante 3 anos com muito gosto. Continuo a achar o melhor jornal em Portugal. Eh, nas nossas mãos não estava no sítio certo porque não tinha sinergias, e na média capital, que não tinha jornais, fazia muito sentido ter um semanário. E a verdade é que o jornal cresceu bastante só nas últimas 4 semanas ou 6 semanas. Desde que houve a operação, está muito mais forte, é muito mais promovido, tem mais conteúdo, portanto tem tudo. Foi uma boa ideia. Portanto, a minha experiência é realmente no tema da mídia internacional, pan-internacional, digamos assim. A Euronews, para quem não sabe, para todos conhecem a marca, mas a Euronews são 19 canais de televisão e em alguns países é o segundo ou terceiro canal mais visto. Portanto, é um dos canais mais vistos no mundo, eh, porque é o mais visto no que não é inglês. Portanto, é o canal da Euronews russo, é o canal que não está nas mãos do governo russo mais visto no mundo. O canal a Euronews em Farsi é o canal em Farsi que não está nas mãos do governo iraniano mais visto no mundo. E pronto, e são 19 línguas, portanto isto acontece muito frequentemente, que são canais muito importantes no seu mercado. Mas, portanto, é um meio de comunicação que trabalha para o mundo inteiro e na agenda macro, e portanto faz 20 notícias ao dia,
8 principais e 12 secundárias, o Sol, quando sai, dá 60 notícias. Portanto, são notícias de grande, digamos, de grande liga. E é uma experiência maravilhosa, que mostra que é possível que a mídia pode ter futuro. Portanto, a Euronews perdia 15 milhões de euros ao ano há décadas. O ano passado já não perdeu dinheiro e este ano já está bastante mais, já está bastante confortável, mas teve que se reinventar o modelo de negócio por uma série de razões. É um setor muito desafiante, desafiado pela polarização das opiniões e das percepções. Portanto, na verdade, o drama da mídia é o drama da sociedade, que é que as pessoas deixaram de ler jornais, deixaram de ver, na verdade, filmes inteiros, deixaram de ver, receber a informação de forma estruturada, e cada um recebe. Eu recebo uma informação, o Bruno recebe outra, o meu pai recebe outra, de acordo com o nosso algoritmo. E isso realmente é um desafio, não é só para a mídia, é para a sociedade. E já agora, só como é que vês o tema das redes sociais nisto? Porque, ou seja, isto de repente parece que mudou muito, não é? Como é que vêem a nível de mídia e como é que os mídia vivem neste cenário que hoje em dia as pessoas passam muito mais tempo nas redes sociais do que à frente de uma televisão? Portanto, é um grande drama para a sociedade e a mídia vê nessa lógica. Portanto, nós estamos realmente cada vez mais polarizados, estamos a simplificar temas que são demasiado complexos, e as pessoas deixaram de ver o outro como o outro, mas como um opositor. Pronto, e esse é o nosso drama. Nós, na mídia, utilizamos também as redes sociais a nosso favor e, portanto, nós temos bilhões de visualizações no digital. E se calhar temos milhões, temos alguns milhões de visualizações na televisão. Portanto, nós na verdade somos antes de tudo uma mídia digital. É a nossa grande plataforma. Aliás, a Euronews, como outras casas, trabalham digital first. Portanto, primeiro há um tema, primeiro vai para o digital e depois começa-se a utilizar partes daquilo para a televisão. Portanto, digamos, é o carro-chefe. Muito bem, muito bem. Eu vou para o Mário, falando um bocadinho aqui do tema mais de Portugal e como é que se vê o futuro do país, ou seja, o país está diferente. Hoje em dia há três partidos, não tanto nas autárquicas, mas pelo menos nas legislativas, sem dúvida nenhuma. Como é que se vê o futuro do país, as pessoas de fora do sistema? Temos agora a eleição presidencial. Eh, qual é a visão que tens para o país nos próximos tempos? Bem, essa é uma pergunta assim um bocadinho fora daquilo que eu normalmente falo. Eu tenho uma regra em casa, nem falo de política, nem de Ok, futebol, nem de religião. E em conferências também não. ok. Mas aqui, bem, eu posso abrir aqui uma exceção. Agora que temos aí à bica são as presidenciais. Tivemos as autárquicas. No meu caso, sim, eu voto em pessoas, nas autárquicas voto em pessoas e nas presidenciais também são em pessoas. Obviamente, os partidos são o garante importante para a manutenção da democracia, mas neste caso, e pela primeira vez em 30 e tal anos que estou de volta a Portugal, apoiei abertamente, e percebo a pergunta, um candidato que por acaso não é de um partido, mas poderia ser de um partido se ele fosse o partido, pouco me importava, porque eu apoio a pessoa. É uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos e pelo qual tenho grande estima e que acho que é a pessoa que está no momento certo, na altura certa, para aquilo que Portugal precisa, e achei por bem apoiá-lo. Muito bem. Muito bem. Luís, e no teu caso, já agora, como é que tu vês o futuro da União Europeia, pensando um bocadinho na Euronews, que certamente tem, como é que também uma instituição Uhum. que tem lidado com algumas, pelo menos alguns desafios, podemos dizer, qual é a tua visão também para o tema mais europeu? Calhou uma fava porque os assuntos europeus são o tema mais chato possível da carta. Mas como é que eu vejo? Infelizmente, a nota não é positiva. A União Europeia foi constituída depois da Segunda Guerra Mundial para promover a paz e o desenvolvimento económico. E deu-se bem na paz intra-europeia, mas com uma receita que é: somos uns ursinhos carinhosos. E como somos ursinhos carinhosos, estamos a jogar muito mal no que é a defesa, ou possibilidade de defesa e de guerra, e portanto estamos vulneráveis a qualquer bully que se queira meter connosco. E as pessoas não gostam disso. O desenvolvimento económico também funcionou bem para o centro da Europa. Portanto, o desenvolvimento de fazer um mercado único gera uma centrifugação de riqueza para o centro. Portanto, quem é que se deu bem com a União Europeia? Foi os países do centro. A Alemanha para começar, a França, mas mesmo a Europa Central deu-se bem com isso. Quem é que fica a perder? Os países periféricos, nomeadamente os países periféricos que não conseguem usar bem os fundos estruturais que lhes são enviados. Portanto, isto gerou muita insatisfação.
Portanto, a União Europeia, que é um projeto que eu adoro, uh, não leva uma avaliação muito positiva, e o que é que acontece? Passa a ser o saco de boxe do debate político interno, doméstico dos países. E já há demasiado tempo. E, portanto, o que nós estamos a assistir é em vários países, aliás, numa meia dúzia, já há uma maioria contra esse projeto, mas nos grandes, a começar na própria Alemanha, mas a começar pela França, estamos na iminência de ter o segundo maior país da União Europeia em falência, e em falência gerada pelo partido mais central do sistema, que é o do Macron, quem venha solucionar isso ou virá muito à direita, do Le Penismo, ou muito à esquerda, do Melanchonismo, ou ao que valha. E esses projetos de polarização tendem a vender-se como a União Europeia. E, portanto, estou bastante preocupado, mesmo a curto e médio prazo, que deixe de ser um saco de boxe para que possa mesmo romper com um dos murros que aí vem. Já, obviamente, aconteceu com o Brexit, mas vêm vários murros. E o murro em França pode ser um murro muito grande. Qual é que é o problema? É que nós decidimos, para não estarmos à mercê de volatilidades da nossa ideologias internas, decidimos fazer outsourcing da nossa política, macropolítica, para a União Europeia. E agora quem manda são os senhores de lá. São os lords desse sistema. Ora, se os papões tomarem conta desses países, também tomam conta de nós. E, portanto, nós realmente estamos aqui um bocadinho vulneráveis e de mãos atadas, nós próprios atamos. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim, e portanto já agora começo por ti, Luís, e é sempre uma pergunta que fazemos no final, já perguntei o que é que foi game changer na tua carreira e na tua vida, o que é que foi o momento game changer? São estas pessoas, não é? A minha família, a base que o meu pai e a minha mãe me deram, o apoio, de estar lá, o vai atrás, o carinho, etc. Mas toda a base que me dão, desde sempre, é o que me permite arriscar. É o meu porto seguro. Muito bem, muito bem. Mário, também, o que é que foi o game changer, se houve um game changer na tua vida? É um bocadinho repetido, que para mim, é uma sucessão de eventos e quando nós achamos, especialmente aqui na minha idade, que eu sou bastante mais idoso aqui que o Luís, dizer, "Pá, estou quase a reformar-me, é aos 50, depois é aos 55, agora é aos 60, por isso acho que a gente vai empurrando e tem, acho que também para não querer copiar aqui a resposta do Luís, acho que essencialmente os filhos, a família, a mulher, porque chega uma altura, com 30 e tal anos de carreira, que nós temos que fazer isto por alguma razão. Definitivamente não é por causa do dinheiro, não é por causa do sucesso, é por fazer coisas e é por tentar passar uma mensagem, especialmente à mais nova, que os outros já estão lá mais perto, com 15 anos, tentar-lhe passar uma mensagem, tentar-lhe passar um modo de vida que o pai tem e que gostaria que alguém pudesse levar em frente e o trabalho para que eles possam poder também desenvolver algo de grande na vida deles. Acho que é esse o game changer. Muito bem, muito bem, muito obrigado a todos os que estão a ver desse lado. Chegámos ao fim de mais um Game Changers Talks. Um agradecimento muito especial aos nossos dois convidados e também um agradecimento a todos os coaches que estão aqui connosco e aos que estão desse lado mais uma vez. E para a semana temos mais um programa. Muito obrigado a todos. Obrigado.